Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos lá iniciar o nosso webinar. Acredito que os comprados estão muito felizes, né? Quanto espero, pelo menos, porque o mercado realmente está em fluxo de alta e até agora não mostrou nenhum sinal de que vai inverter a movimentação. Vamos tentar hoje identificar alguns níveis aonde podemos ter um pouquinho de receio a respeito da movimentação do mercado, mas, em geral, tá, o que nós temos que ter atenção é o fato de que o mercado continua numa movimentação de alta, é o fato de que o mercado rompendo aqueles níveis de 63.500 pontos, ele não tem mais no curto prazo, né, vamos assim dizer, no próximo 2 meses, ir buscar as mínimas dos 48 mil pontos que se teve no Ibovespa, tá? E que muitos ativos têm espaço para trabalharem e está começando a ter aquele fluxo de muitas pessoas saindo fora das suas posições. Tinha muitas pessoas que tinham uma crença muito forte a respeito da queda do mercado e não conseguiram observar, não conseguiram aproveitar a grande oportunidade que o mercado estava disponibilizando para todos. É claro, agora para quem está fora do mercado fica pensando, tá, e aí, entro? Bom, não quer dizer que o mercado não vai continuar subindo, tá, pessoal? Mas é muito importante escolher bem os ativos, certo? Talvez alguns ativos que tenham subido forte nos últimos, nesse último mês, né, nesse mês aqui que nós estávamos trabalhando, certo? Mês de janeiro, talvez eles estejam chegando em uma região de resistência. Mas tem outros ativos, certo? Que esses sim podem ter uma movimentação bem forte, bem intensa, superando a movimentação, a oscilação, até mesmo que o próprio índice Bovespa possa ter. Então, alguns ativos têm espaço para subirem mais do que outros, certo? E entender, compreender isso nos traz tranquilidade e principalmente nós conseguimos daí ler e entender o que faz sentido mesmo ser feito no mercado. Tá? Não vou falar algo muito diferente que vinha falando nos últimos webinars, certo? Até mesmo porque o movimento que eu venho mostrando mais amplo, tá? Esse movimento é o que está se acontecendo, então o mercado não vai mudar de direção da noite para o dia. Se nós tivermos aí alguns ajustes, vão ser ajustes para retomar a posição, tá ok? Então, só para lembrar que aquele nível que eu tinha ele como base, certo? Aquele nível como eu tinha como observação, que me trazia muita confiança em acreditar na alta, tá? Aquele nível dos 63.500 pontos, é muito importante ressaltar que esse nível foi superado, tá? E isso, tá? Essa superação desse nível, para quem está com o viés autista, é muito, muito bom, tá? Porque o nível só não foi superado, como já passou aqui praticamente 2.500 pontos depois da superação desse nível, né? Praticamente, certo? Então, isso fez com que o quê? Aonde poderia se construir um movimento de baixa, tá? A região onde podia ser construído um movimento de baixa, essa região foi rompida, foi, vamos assim dizer, jogada fora. Tá? Ela foi jogada fora. E não dá para teimar, não dá para querer peitar, vamos assim dizer, o mercado. Ano passado, por volta de, se eu não me engano, acho que foi em novembro, depois eu vou descobrir a data certinho, eu fiz um comentário, tá, num dos webinars que se teve, e foi um dos comentários mais que eu sofria a maior quantidade de crítica que eu já tinha tido. Eu nunca tinha tido tantas críticas como eu tive naquela época. Naquela época, eu comentei que aqueles níveis de 63.500 pontos, tá? Eu poderia estar também muito confiante, para quem gostava de ver simetria, que a movimentação do mercado... Deixa eu só tirar aqui primeiro os fibos. Ó. Opa.
Era para sair. Tem que acertar o FIBO antes. Ah, saiu. Então, a movimentação que eu estava vendo, estava acreditando que o mercado tenderia a fazer, tá? Tinha muita chance de ser muito parecida com essa movimentação que nós tínhamos tido aqui em 2009. Tá? Então teríamos uma movimentação muito forte, muito intensa do mercado e que era importante, principalmente o pessoal que é focado em day trade, que era muito importante começarem a tomar um pouquinho de cuidado, porque o contexto que o mercado estava trabalhando, o fluxo, a forma como estava acostumado a trabalhar num mercado como esse que nós tivemos aqui em 2010, até ali setembro de 2011, esse mercado que o pessoal estava acostumado a trabalhar, a tendência era que ficasse bem diferente. Então, as pessoas que buscavam resistências de curto prazo, resistências para day trade, suportes para day trade, iam ter um pouco mais de dificuldade de encontrar essas movimentações, porque o movimento tenderia a ser mesmo que mais intenso, parecidíssimo com esse movimento que nós tínhamos tido então em 2009. Isso acabou se confirmando. A movimentação, o comportamento do mercado acabou se confirmando e sendo realmente parecido com o que nós tivemos lá em 2008. Então nós estamos nos aproximando próximos a esse ponto. Essa é uma zona aqui onde o mercado tende o quê? A evoluir. Dentro do contexto como um todo, nós estamos trabalhando dentro de algo semelhante, mas não igual. O contexto dessa época é diferente do contexto que nós estamos vivenciando nessa época agora. Então o comportamento dos preços ele é parecido, mas ele não é igual. E o mercado, como sempre comento, o mercado está num processo constante de evolução. Então vai surgindo novas informações e o mercado vai trabalhando de uma outra maneira. Em alguns determinados instantes pode aparecer o que? Uma movimentação parecida, mais amplitude, o que esperar depois, quando terminar essas movimentações, tendem a ser diferentes para continuar esse processo de evolução e construção do mercado, porque se nós conseguíssemos, se nós víssemos um mercado extremamente igual, pararia de ter sentido estarmos negociando, porque ele seria extremamente igual ao que se tinha. Então até um ponto onde as pessoas iriam perceber, também evoluir em relação a isso e iam perceber, opa, não tem mais sentido disso aqui existir. Ontem eu falei, aprofundei bastante nisso no treinamento que se teve ontem, treinamento gratuito de introdução à geometria comportamental. Então nós entramos em vários temas, vários tópicos e um desses foi esse que eu estou falando aqui. Então, o que se via era uma possibilidade de algo muito parecido com a movimentação então ali de 2009, e realmente aconteceu. Nós estamos quase chegando nesse ponto aqui, que é o ponto de evolução que 2009 fez um ajuste e continuou a movimentação para cima. Mas o que interessa é agora. O que está acontecendo agora é onde nós podemos encontrar as resistências para o mercado. Resistências, não uma inflexão, uma resistência. O próprio nome diz, uma resistência, não uma região de inflexão. Dentro da geometria comportamental nós diferenciamos resistência e suporte de zonas de inflexão de alta e zonas de inflexão de baixa. Por exemplo, essa região aqui, dentro do contexto que nós estávamos trabalhando, essa região, isso aqui são regiões de resistência. Mas essa região aqui é uma região de que é uma zona de inflexão, certo? Uma zona de inflexão. Aqui o mercado inflexionou. Certo? O que eu estou encontrando aqui? Aonde poderia ter uma região, uma zona de inflexão? Era ali na região de 63.500 pontos. Mas ali o mercado não foi capaz nem de vir fazer um ponto B. Certo? Para definir que eu iria entrar num processo de ajustes dos movimentos. O mercado não conseguiu nem fazer um ponto B aqui nessa região. Então, continuou o movimento. Certo? Continuou o movimento. Então, onde eu poderia ter tido uma zona de inflexão de baixa, ele não conseguiu mostrar força para vir fazer, certo? Então continuou o movimento, Então não ocorreu zona de inflexão de baixo e quem respeita bem as regras
Tá tranquilo e tem gente que continua ainda posicionado na ponta compradora. Então, é bem simples, as regras são bem claras e trazem muita transparência na hora de negociar, muita clareza na hora de negociar, certo? Então, aqui nessa região aqui embaixo, onde nós tivemos uma zona de inflexão, tá, de alta, nós tivemos depois um ponto B, certo? Depois um ponto C, esse B tá errado aqui. Tivemos um ponto B, depois um ponto C, e aí o mercado conseguiu respeitar a inflexão do movimento, ok? Bom, o que se tem agora em aberto? Tá? O que se tem agora em aberto? Bom, a primeira coisa que se tem em aberto é um W de correção. Mas não é um W de correção, tá, que está trabalhando para se romper. Ele é um W de correção, ó, que ele termina aqui nessa região do 0707. Então essa região aqui dos 65.690 pontos, arredondando. Tá? Essa região aqui é a região onde terminaria o W de correção. Que W? Bom, aqui seria o nosso ponto X, aqui é nosso ponto A, aqui essa região aqui é o ponto B, tá? Nosso ponto C, e essa região aqui pode ser o ponto D. Tá? Pode ser. O que é o ideal? Que venha fazer um B, um C, para depois vir para baixo. Claro, aquelas pessoas, como a movimentação aqui para um ponto B pode ser algo mais forte, tá? Esse para baixo, pessoal, também não é muito longo. Tá? O que o mercado tende a fazer nessa região aqui, ó, o que o mercado tende a fazer nessa região, certo? É um M de correção. Tá? É um M de correção. Eu ainda não sei, tá, qual é a amplitude do M de correção, porque ainda não tem um ponto B. Certo? Então, eu estou simplesmente acreditando que essa região aqui pode ser a região onde o mercado esteja buscando a inflexão. Tá? Hoje fechou nas máximas, claro, cria-se algumas dúvidas para quem tiver uma estratégia aí de movimentos mais curtos. Uma boa estratégia pode ser ficar acompanhando essa região aqui dos 690 pontos, certo? Essa região dos 65.690 pontos que está aqui, tá? Eu só escrevi aqui nesse canto. E amanhã, se por um acaso o mercado venha trabalhar abaixo dessa região, tá? Depois a gente vai olhar essa estratégia e venha fazer um retest nessa zona, pode ter aí uma estratégia de entrar numa posição de venda para ver se vem buscar o ponto B. Claro, é uma movimentação mais trancada, a virada sempre é um pouco mais demorado, do que toda virada de uma tendência é um pouco mais demorado. Por quê? Porque o mercado entra num processo de inércia. Agora tem muitas pessoas que estão com a cabeça de que, poxa, é alta, não estou mais com a cabeça de baixo. Muitas pessoas que tinham uma convicção muito grande de que o movimento era só baixo, né, só de baixa, perderam os seus nortes, vamos assim dizer, e agora estão procurando o quê? As estratégias de alta. Só que no momento que tu começa a procurar uma estratégia de alta, automaticamente o que acontece? Tu começa já também a ficar com um viés de alta. Começa a ficar com viés de alta e tem um pouco mais de dificuldade de encontrar o que? Situações para se vender. Porque realmente, para muitas estratégias, desde pessoas que usam estratégias para quem busca ler o comportamento do mercado. Tá? Quem usa suporte e resistência, quem usa médio, isso aí, essas pessoas tendem a buscar o fluxo, né? como o chão gostam de se chamar, os trend followings. Pessoas que buscam tendência. Então, essas pessoas elas vão acompanhando o que a maré está dizendo. Tem suas vantagens e tem as suas desvantagens. Para usar estudos dessa maneira tem suas vantagens, mas também tem suas desvantagens, que é o fato de não entender aonde se está dentro do contexto como um todo. Então, também a estratégia de gerenciamento de capital acaba sendo de uma outra forma e tudo mais. Tudo aquilo que tem, basicamente, todas as metodologias têm seus pontos fortes e têm seus pontos fracos. Tem seus pontos fortes e tem seus pontos fracos. Tem que entender se os pontos fortes potencializam os seus pontos fracos internos, como trader.
para conseguir potencializar. E se você tem algumas características fortes onde a metodologia é fraca. Então, permitir ser um complemento. Né? A metodologia ser um complemento da sua personalidade como trader. Isso é muito importante também. Certo? Muito, muito, muito importante também. Ok? Então, essa região aqui dos 65.900 pontos é uma região, sim, onde o mercado tem uma possibilidade de querer inflexionar. É a região, sim, fecha aquele W, né? 65.690 pontos, 65.600. Quem está lá no grupo lá do Facebook, né, já tinha esse valor aqui anotado lá. Era o próximo movimento, 65.600 pontos, tá? Que a gente consegue ver melhor em função dessa estrutura que tinha no mercado. Tá? Depois, pessoal, tem outros níveis? Claro que tem outros níveis, mas os níveis estão bem desincrônicos. Tá? Os níveis estão bem sem sincronismo. Tá? Ou seja, buscar aqui um ponto de inflexão forte no mercado, tá? Pode até vir em ajustes. Tá? Ajustes aí do mercado de 2, 3, 4, 5 mil pontos, quem sabe, pode vir de ajustes no mercado. Mas acreditar numa inflexão forte, que o mercado venha para desespero muito forte, né, ainda é muito precipitado. Tá? É muito precipitado em função da quebra da sincronicidade das movimentações que se tem aberto. Não tem? Então, paciência. Paciência, quem acredita em baixa vai ter que ainda engolir os compradores. Né? Os momentos onde tiverem de correção tendem a ser mais trancados, mais demorados. Né? Podemos ter aí um movimento de correção, quem sabe um mercado parado, chato, durante um mês. E aí quem comprou começa a ficar angustiado, porque, poxa, quando eu decido entrar no mercado, quando eu viro a minha cabeça para uma movimentação de alta, as coisas não acontecem. Pode acontecer isso. Tá? Tem muita chance disso acontecer, ficarem os movimentos menores e trancados. Tá? Trancados mesmo, pessoal, trancados mesmo. Tá? Tem chance, principalmente pelo fato da quebra de sincronismo. Tá? E não está fechando uma grande estrutura, nem um grande padrão que faça jogar um movimento amplo para baixo. Tá? Como não tem isso poderia ter acontecido ali nos 63.500, mas o mercado não deu bola, continuou a movimentação para cima. Tá? Então, como isso não aconteceu, o que eu recomendo é, se quer negociar de forma mais tranquila, certo? Espera uma oportunidade para tomar posição na ponta compradora. Se está procurando day trade, tudo bem, esse pode encontrar movimentações, oportunidades nas duas pontas. Tá? Vão conseguir identificar oportunidades nas duas pontas. Possivelmente os primeiros movimentos vão ser mais amplos e a tendência depois é trancar a movimentação. Tá? E isso é dentro do contexto como um todo. Tá? A primeira movimentação, por exemplo, eu vou traçar essa reta aqui para representar essa movimentação que nós tivemos de alta. A primeira movimentação que vai ter no mercado tende a ser um pouco mais intensa, mas depois o mercado deve ficar bem trancado, bem chato, termina a movimentação e aí depois sim começa a acelerar de novo o movimento para cima. Isso se nós pararmos aonde nós estamos. Tá? Nessa região onde nós estamos. Isso se acontecer uma pausa do mercado nessa região aqui que nós estamos. Tá? Outra situação que pode vir a acontecer, tá? É o mercado vir trabalhar uma estrutura mais lateral, tá? Uma estrutura lateral, e aí jogar a movimentação, certo, do mercado aqui para a região de 70 mil pontos. Certo? Nós não temos nada aqui no meio do caminho. Esses níveis aqui abaixo, tá? Não são relevantes. Certo? Não são relevantes. Aqui possivelmente não vai ter uma inflexão. Agora, chegando aqui nessa região aqui de cima, bom, nessa região aqui de cima, aí sim o mercado já tem espaço para começar a ter movimentações mais amplas, quem sabe para baixo. Tá? Claro, nós temos que esperar algumas coisas ainda acontecerem. Tá? E principalmente o mais importante a acontecer ainda é a formação de um ponto B embaixo para saber aonde realmente o mercado tende a parar. Tá, ok? Bom, outro nível que pode vir a trancar a movimentação aqui do Ibovespa
essa região aqui de 1,13, certo? Essa região aqui de 1,13, que ela é bem próxima, né? Essa região aqui dos 70,7, 70,7 da movimentação maior, certo? Com um ponto X aqui. Então estou usando aqui um X, na verdade, 4 aqui. Né? Nós tivemos aqui o X3 e aqui o X2, certo? Aqui nós tivemos o X1. Então, essa região pode, mas, de novo, é uma busca de sincronismo, tá? Mas não com muita força, é um movimento mais, querendo ou não, dentro desse universo que eu estou observando mais curto, certo? E não vai trazer grandes chatices assim para o mercado. Tá? Bom, pessoal, por enquanto, tá? Eu prefiro trabalhar nesse cenário, certo? Quem quiser saber algum cenário mais amplo, tá? Mais amplo para o Ibovespa, como, tem chance de ir para 100 mil pontos, tá? Isso nós vamos deixar para um segundo momento, tá? Eu prefiro deixar para um segundo momento, mas tem sim chance do mercado ir para os 101 mil pontos, tá? Só para antecipar. Tem chance sim, mas seria observando uma movimentação ampla, uma movimentação nesse contexto que eu estou mostrando aqui agora na tela. Tá? Então, dentro desse contexto, tem possibilidade sim, marcando nosso ponto X aqui em cima, nosso ponto A aqui embaixo, certo? Nosso ponto B, essa foi a região do ponto C, então nós estaríamos dentro de uma perna CD. Olhando esse contexto aqui, tem chance sim de fazermos um ponto na região dos 101 mil pontos. Tá? Tem uma outra zona um pouco mais acima, um pouco acima aqui dessa região do ponto X, mas ainda falta algumas coisas acontecerem e primeiro ainda nós temos um período ainda de ajuste. Tá? Primeiro teríamos que ter um período de ajuste para aí sim poder falar, olha, estamos prontos para trabalhar nessa direção. Então, como eu sei que, querendo ou não, o que é falado aqui influencia muito nas tomadas de decisões de algumas pessoas, tende a influenciar, porque as pessoas começam a procurar, não, eu vou procurar alta, ou vou procurar baixa. Então, como tende a influenciar também, eu prefiro trabalhar dentro do contexto que está acontecendo. Claro, quem me tem no Skype, quiser trocar uma ideia, conversar sobre essas outras possibilidades, se me permitirem falar, não adianta, eu não vou ler as suas possibilidades, as suas visões. Não, eu posso passar um ponto de vista que eu tenho. Tá? Então, se tiver interesse, posso sim passar. Não é discutir quem está certo, quem não está certo, não. O que eu estou enxergando, o que eu estou lendo do mercado. Tá? O que eu estou lendo do mercado. O pessoal costuma me perguntar, o que tu está achando? Não, não estou achando. O que eu estou lendo do mercado agora é exatamente isso aqui. Então, em cima disso aqui que eu vou começar a procurar alguma situação. Se a fotografia mudar, é sinal que o mercado passou por um processo de evolução. Se esse processo de evolução aconteceu, eu tenho que tomar uma atitude. Se eu estou acostumado a tomar atitudes, avaliar ameaças e oportunidades no mercado, eu estou acostumado a tomar atitudes, mais rápido, mais fácil vai ser para se tomar uma posição e tirar proveito das oportunidades que vão surgindo. Tá? Então, isso tem que estar bem afinado no seu arsenal de ferramentas como trader. Tá ok? Então, deixa eu entrar um pouco mais aqui dentro do mercado, até mesmo para falar aqui, quem sabe, da semana. Tá? Uma das possibilidades é o mercado continuar a movimentação que está fazendo. Está um pouco mais curto. E quem sabe até os 70 mil pontos, por que não? Certo? Mas a outra das possibilidades é o mercado vir a trabalhar aonde, pessoal? O mercado vir a trabalhar dentro dessa zona de menor resistência. Essa zona de menor resistência que eu considero que eu posso trabalhar por enquanto. É uma zona de menor resistência que vem lá do dia 30 de fevereiro, não, desculpa, de 30 de janeiro, tá? Até quem sabe ali o dia 3, certo? Então, essa zona de menor resistência é a zona de menor resistência que eu posso trabalhar por enquanto. Tá? Por enquanto, eu posso acreditar que é possível se trabalhar nessa zona de menor resistência, certo? O mercado amanhã, se por um acaso, continue a movimentação e consiga
chegar num patamar um pouco mais acima, ó, se ele conseguir chegar ali na casa dos 66.160 pontos, tá? Ele chegando nessa região aqui, automaticamente essa região passa para cá, certo? Por enquanto eu estou acreditando, estou trabalhando dentro dessa região. Se por um acaso o mercado vier a ajustar, tá? Eu vou estar trabalhando aqui nessa estrutura. Ele voltando aqui a trabalhar aqui em cima desses níveis aqui de 66.150, tá? Esse A já passa para essa região aqui. Tá? Notem que o mercado tentou fazer um B, tá? Tentou fazer uma movimentação, ainda não conseguiu. Tá? Ele ainda está tentando fazer um B, certo? Deixa eu só apagar aqui. O mercado está tentando fazer um B. Certo? Tentando fazer um B. Como assim, Gustavo, tentando fazer um B? Sim, ele ainda não fez, dessa zona de menor resistência, ele ainda não fez nem o B. Certo? Tá, mas esse topo aqui é acima, é assim mesmo? Sim, é assim mesmo. Tá? É assim mesmo. Por enquanto é assim. Para marcar o B recém. Tá? Para marcar o B recém. Ele continuando a movimentação, o A passa para cá e ele vai começar a tentar fazer todo um processo inicial para marcar um B. Não sei ainda, pode ser que na região entre 64.250, pode ser que na região entre 63.800 pontos, pode ser no 63.390, pode ser no 63.050, pode ser no 62.770, não sei. Enquanto não marcar o B, eu não sei o que eu posso realmente aproveitar nas movimentações. Tá? Isso aqui mostrando este contexto, tá? Um contexto para a semana. Então, quem sabe essa movimentação até terça-feira que vem já não vai estar marcando um B, né? Se por acaso nós conseguirmos ver o mercado trancar mesmo aqui na casa dos 65.690, né, que eu tinha comentado, certo? Pontos. Vamos ver se ele não vai trancar e tentar vir mesmo marcar o B. Tá? Uma estratégia que pode ser inteligente para quem quer fazer day trade, principalmente para dentro da fotografia atual, tá? Como hoje é terça-feira, certo? Pegar essa última zona de menor resistência que o mercado deixou, certo? Que foi nesses últimos 2 dias, e dentro dessa zona de menor resistência esperar que o mercado faça um B, porque ele já está superando os 65.690, que ele marca um novo ponto B e venha marcar um ponto C, venha marcar um retest, montando alguma estrutura menor. Tá? O pessoal que gosta de day trade, procurando uma estrutura aí, quem sabe no gráfico de 2 minutos, gráfico de 5 minutos, gráfico de 15 é esse aqui, né? Um gráfico de 2 ou de 5, procurando uma estrutura menor, mas que termine nessa região dos 65.690. Se a estrutura não fechar nessa região, tá? É mais complicado que venha realmente ter aqui o início do ponto B e é melhor então esperar que o movimento ajuste para depois tomar a posição de forma mais tranquila, tá? Porque ainda vai estar muito trancada a movimentação, certo? Mas como oportunidade, o que eu enxergo para essa semana é o mercado vindo tentar marcar aí, quem sabe, esse ponto B dessa zona de menor resistência e, se der tempo, começar aí tentar buscar o ponto C. Vamos ver se semana que vem nós já não estamos aí identificando esse ponto C, essa região do ponto C, onde dá para começar, quem sabe, sair de algumas posições, começar, quem sabe, procurar algum ponto para se vender, mas por enquanto ainda o mercado está nesse processo em termina a formação de uma zona de menor resistência ou já está começando a buscar situações para se vender. Né? Tem esse, vamos assim dizer, esse gap aí aberto no instante dessa semana, ok? Então, uma semana ainda de comemoração para quem está posicionado, para quem ainda está posicionado. Tá? É uma época ainda de comemoração para todo mundo que está posicionado ainda, certo? Bom, estudamos o índice, vamos estudar o dólar. Estudamos o índice e vamos estudar o dólar. Bom, o dólar, o que o dólar fez? O dólar terminou aqui um M de correção. Tá? Ele tinha terminado aqui um M de correção. Deixa eu botar meus dias aqui. Onde marcou o nosso ponto B aqui na região do 0,50 e o nosso ponto D possivelmente aqui na região do 0,707, aqui está terminando aqui a região do dólar. Ainda está meio conturbado, ele ainda pode chegar aqui na região de
1,699, né? 0,99 está aqui anotado na região aqui do 0,886. Mas tudo leva a crer o quê? Que o dólar está com uma fenomenal zona de menor resistência sendo trabalhada. Certo? A qualquer momento ele vai vir marcar um ponto B e um C. Quando isso acontecer, tende a começar a vir ter uma melhora aí, quem sabe, do dólar no curto prazo. Não vejo uma melhora muito ampla, também preciso que isso aqui defina, tá? Mas vai casando aí, quem sabe venha a se fechar, tá, com a situação do índice. Tá? O Newton fez uma pergunta. E para ir para 30 mil pontos, tem chance o mercado? Claro que tem, Newton, mas não agora. Tá? Primeiro tem que fechar algumas estruturas para depois começar a se enquadrar numa direção de baixa de novo. Tá? O mais importante, certo? Não é o que a gente acredita que o mercado deveria fazer. Nós temos que ler e compreender e ver se o mercado tem condições de fazer aquilo que nós acreditamos que ele deva fazer. Se nós acreditamos, por exemplo, se eu estou acreditando em baixa, claro, eu tenho que procurar uma situação onde seja favorável para baixa. Mas, antes de identificar essa situação, eu tenho que ler o contexto, não só sair identificando. Tem que ler o contexto. E o contexto para o mercado ir realmente para baixo de forma forte, tá? Ele foi superado que era esses níveis dos 63.500 pontos. Certo? Eu te convido que, se ainda não viu, vê os webinars passados, porque lá nos outros webinars eu explico exatamente o que é esses 63.500 pontos. Tá? Era uma região sincrônica, que o mercado daquela região não tentou nem fazer um ponto B. Então, como era uma região sincrônica, tá, e foi rompido, vai demorar ainda para o mercado entrar naquele fluxo mais intenso, mais forte de baixa. Tá? Se vier um fluxo forte de baixa no curto prazo, tá, eu ainda não vou estar apostando que vá para os 30 mil pontos. Tá? Eu vou estar o quê? Esperando para procurar uma oportunidade para tomar posição. Vou ver onde vai terminar a estrutura, mas para tomar posição porque ainda vai fechar alguma coisa antes de entrar num fluxo para ir nesses níveis aí que você acredita. Tá? Ir nesses níveis aí que você acredita. Mas é totalmente possível. Certo? Totalmente possível. Mas a questão do tempo. Né? Nós estamos agora num período de glória para os comprados. Certo? Glória para os comprados. Então aproveita. Ou se não consegue ficar comprado, espera um pouco mais. Espera essa glória acabar. Né? Se ainda não está comprado, vamos assim dizer. Espera um pouquinho. Né? Tá? Espera um pouquinho. Certo? Não, os movimentos, assim, muitas coisas que nós consideramos como certezas, né? Muitas dessas coisas já estão precificadas. Se nós percebermos assim, abrirmos a nossa mente, tá, para fluxo do mercado, porque o dinheiro sai de um lugar e vai se movimentar para outro. Eu tenho uma visão dessa forma. Por exemplo, na atual situação agora, se as coisas piorarem ainda um pouco mais lá na Europa, né, a mexida principal já foi feita no fluxo de capital. Se alguma coisa mais piorar lá na Europa, o dinheiro vai sair de lá, mas tem que ir para um outro lugar. Né, um outro lugar que foi muito bem preparado. O Brasil, querendo ou não, é um local que, nas atuais condições, claro, pode ser que não seja uma maravilha total, mas tem muito potencial. Então, muito desse capital esse fluxo, né, tende a encaminhar para cá. Como eu falei ontem assim, para o pessoal que estava no treinamento da geometria comportamental, né, de introdução. Pessoal, a geometria comportamental não é uma ferramenta para ler, vamos assim dizer, interpretar notícias ou interpretar dados macroeconômicos. É uma ferramenta, certo, para ler fluxo do mercado. Quer entender o fluxo do mercado? Beleza, essa ferramenta é fenomenal. Fenomenal. Queres entender fluxo de mercado? Para onde os preços tendem a trabalhar, para onde os preços tendem a ir? Essa ferramenta é fenomenal. Queres entender macroeconomia? Né? É outro lugar. Por exemplo, assim, aqui é para ler fluxo de mercado. Talvez a gente fique muito incomodado. Poxa, como é que o mercado pode ter subido tanto? Como é que o mercado pode ter subido tanto?
Se as coisas estão ruins, não, daqui a pouco vai quebrar um banco, estou esperando que quebre um banco, tá bom. Então, espera. Observando de fora, quando acontecer isso, quando começar o fluxo, tiver estrutura, tiver condições para isso acontecer, com certeza também acredito que vai cair. Mas até lá, até tá tudo bem formado, até existir fluxo para isso, acho mais difícil. Primeiro nós temos que nos acomodar. Sinto que o mercado precisa se acomodar, precisa começar a acreditar um pouco mais na alta. Olha, foi uma alta expressiva, foi uma alta muito forte. Foi muito forte, não quer dizer que tenha acabado, mas a palavra muito forte, ela vem para a gente começar a pensar assim, poxa, com certeza, logo logo vai começar a aparecer aquelas pessoas muito convictas de que agora é só reto para cima. E quando um grupo interessante de pessoas ficar só com essa observação, pode ser que venha, aí seja o momento de as coisas começarem a ter condições de se criar um fluxo mais intenso. Não vou dizer se vai ser no final do ano, tá? Não vou dizer se vai ser em 2012, 2013, 2014, 2015, certo? O que interessa é o seguinte, na hora nós vamos conseguir interpretar. Na hora vai ser possível interpretar, certo? E como eu ensino no treinamento practitioner, né? Geralmente na hora H de se fazer, nós vamos ser considerados malucos de mercado. Nós vamos ser considerados malucos, vamos ser considerados que a ferramenta não funciona porque nós vamos estar lendo uma oportunidade e as coisas são assim e o resto todo do mercado vai estar convicto numa outra realidade, né, porque é mais tranquilo, o ser humano tem dificuldade de entrar na sua zona de desafio, mas é mais interessante ficar na sua zona de conforto e nós vamos ter aí condições de tirar um ótimo proveito da situação. Tá? Espero que tenha respondido a pergunta, espero que não tenha se ofendido aí pelo fato de ter falado que o que nós fazemos é leitura de fluxo dos preços. Ok? Bom, turma, vamos lá. Então vamos estudar alguns ativos. Tá? Quem quiser que eu estude algum ativo, por favor, solicite. Vou começar estudando aqueles de sempre, Petro, Vale e alguns outros que estavam sendo acompanhados, que estava acreditando bastante no comportamento deles. Então, começar por Petro, certo? Petrobras. Pena não tá toda aquela turma que costuma estar sempre. Acredito que o pessoal deve estar de férias, aproveitando os lucros que tiveram no mercado. Então, Petrobras, certo? Dentro do contexto que nós temos aqui apresentado de Petrobras, não tem, nós temos duas situações, B1 e B2. Tá? Então acaba tendo C1 e C2. Tá? Não tinha pausa, não tem pausa de Petrobras antes dessa região aqui. Certo? Entre 26,80 e 27,70. Entre esses dois níveis de preço aqui, tá? Petrobras possivelmente vai vir marcar um ponto B, tá? Possivelmente vai vir marcar um ponto B, C, e aí sim vai fazer uma correção um pouco maior para depois ir buscar aqui os 33,70. É bem provável que Petrobras venha buscar aqui os 33,70. Tá? Bem provável mesmo. Primeiro vamos deixar que o mercado venha, faça essa pausa. Olha que interessante, Petrobras também está chegando aqui perto da pausa dela. Bem interessante isso. Tá? Então, quem está procurando compras, vamos esperar esse mês acontecer, né? Pelo menos esse período agora acontecer, marcar, descobrirmos onde vão ser os níveis para tomar novamente posição, certo? Para entrar depois de novo no fluxo do mercado aí da Petrobras, que tem chance total de vir buscar os 33,70. Tá? A única coisa que eu estou acreditando é que nós estamos próximos de uma resistência, não de uma zona de inflexão. Tá? Não de uma zona de inflexão de baixa. Uma resistência, certo? Onde vai nos possibilitar depois o quê? Identificar onde vai ser a região de compra. E claro, quem gosta de day trade, quem gosta de movimentos mais rápidos, mais curtos,
né, se sente confortável com esse tipo de negociação, pode se aproveitar. Semana que vem nós vamos dar uma observada nesse movimento mais curto que possa vir a acontecer, certo? Que mais? Vamos Petro, vamos ver Vale aqui. Vale 5. Eu tô com Vale 3, não tô com Vale 5? Aqui Vale 5. Bom, Vale 5, pessoal. Vale 5 tem alguns X a serem trabalhados, né, a serem observados. Claro, agora como o mercado começa a andar, fica mais gostoso de procurar situações para cima, né? O nosso primeiro X é aqui, segundo X é aqui, já podemos começar a olhar os X maiores, né? E o terceiro X é aqui nessa região. Então, o que eu vou traçar primeiro? Esse aqui do curto, né? Esse aqui curto. Esse aqui curto mostra que Vale tem espaço ainda para cá, ó, os 47 pila, certo? 46,95. Tá? Essa região aqui abre também o que? Uma estrutura de expansão, tá? Uma estrutura de expansão. Então toda correção que vier depois é para continuar a movimentação para cima. O que eu posso fazer? Eu posso começar a ver as outras estruturas que se tem. Dentro dos outros X. Certo? Dentro dos outros X. Não mostra sincronismo aqui nos 47. Mostraria aqui uma pausa, quem sabe, nos 46,35. Mas está muito longe. Querendo ou não, está um pouco longe aqui dos 46,35, 47. Ou seja, já começa, vamos assim dizer, a palavra descompassar. O mercado fica descompassado, não tem uma sincronia forte para fazer uma inversão forte no mercado. Não, ele está descompassado. Tá? Então, o que leva a acreditar que os ajustes depois vão ser correções para continuar a movimentação para cima. Tá? Depois de terminar essas estruturas, depois de terminar essa movimentação, aí sim nós podemos acreditar que vai voltar esse cenário para quê? Para jogar o mercado lá embaixo. Tá? Lá onde alguns estão convictos de que o mercado tende a ir. Tá bom, pode. Mas primeiro tem que terminar as estruturas. Nós estamos prestes a encontrar uma região de resistência, não uma zona de inflexão. Tá? Eu ainda não acredito que nós estamos chegando na zona de inflexão. Eu acredito que nós estamos chegando numa zona de resistência. Tá? Tem diferença? Tem. Talvez as nomenclaturas que são usadas dentro da geometria comportamental são diferentes das nomenclaturas que se usam nas análises nos conceitos de análise técnica, né? Porque é uma ferramenta focada na interação do trader com o mercado. Tá? O foco é a forma como o trader consegue interagir com o mercado, porque se não tiver uma interação legal, tá? Dificilmente vai se conseguir ter resultados consistentes. Então o foco é na interação com o mercado, certo? Então esse aqui é Vale 5. Vamos dar uma olhadinha então. Cadê? Aqui. MMX, que era uma das nossas maiores apostas. O que parecia ser algo impossível para muitos, certo? Está começando a virar realidade. Já está 9 com 8,95. Tá? Ela tem um espaço para andar até, num primeiro momento, a casa dos 9,80. Tá? Ainda tem um espaço interessante aí para andar MMX. Certo? E depois continua a movimentação. Depois o próximo estágio é os 10,80.
E aí se superar os 10,80, somente para na região dos R$ 15. Certo? Aí somente para na região dos R$ 15. Então, tem espaço? Tem. Tá firme? Tá. Claro, logo vai encontrar uma resistência, vai encontrar um ajuste, e isso vai fazer com que você tenha uma sensação de que aquilo não vai acontecer. O que seria ideal? Seria ideal que o ajuste encontrasse antes do fechamento da estrutura. Então, que se tivesse um ajuste aí de MMX antes ela chegar nos 9,80. Por que isso, Gustavo? Parece maluco? Não, não é que parece maluco. Porque se a estrutura começa a se ajustar antes mesmo de fechar uma estrutura maior para que entre realmente uma convicção de baixa, isso faz com que o ajuste seja um ajuste corretivo, sem força, trancado. E isso nos dá oportunidade para entrarmos forte, porque nós sabemos que a resistência dos 9,80 deixa de existir, e aí depois só vai existir a resistência nos 10,80. Então nos traz outras clarezas, outras informações. Um ajuste antes de fechar a estrutura é muito bom, porque tem uma chance muito grande de romper a resistência que se tinha, que se considerava antes como se fosse uma zona que realmente fosse importante. Isso aí aconteceu com Dow Jones, né? Muitas pessoas que usam algumas outras estratégias, né? Usam os padrões Gartner, outros tipos de padrões, acreditavam muito numa região ali do Dow Jones, tá? Que fecharia um padrão, vamos assim dizer, e aquilo não aconteceu. Mas isso não aconteceu por quê? Porque teve um ajuste da perna, vamos assim chamar CD, antes de chegar no nível que se tinha. E isso gera uma quebra na sincronicidade. Então, a leitura, a geometria comportamental lê as estruturas, mas lê o processo de formação da estrutura, para ver se aquilo ali não vai ter, vamos assim dizer, um defeito de fabricação. É como se a gente conseguisse entender, não, isso aqui é verdadeiro, isso aqui tem defeito de fabricação, isso aqui é verdadeiro, isso aqui tem defeito de fabricação. Então nos traz clareza. Tá? Nos traz clareza, e conforme nós temos clareza a respeito de algo, possivelmente as emoções não se afloram. Tá? Possivelmente as emoções não se afloram, fica muito mais tranquilo de se negociar. Por quê? Tem clareza, tem consciência a respeito do que está acontecendo. Tá? Então, a geometria comportamental tenta limpar isso, a gente limpa isso. Tá? Vem buscar limpar, não é tentar, busca, tá? Limpar essas informações perdidas e entender como é que está o esqueleto do mercado, para ver se não tem defeito de fabricação naquela movimentação que se teve. Se teve defeito de fabricação, possivelmente vai vir uma força muito forte logo em seguida na outra direção. Mas a gente consegue enxergar isso, entender isso, antes mesmo do movimento acontecer. Tá? Então olhamos aqui MMX. Dá uma olhadinha aqui em LLX. Semana passada eu até comentei, olha, eu estou apostando aí nos X, já vinha apostando já há bastante tempo nos X, em função da pessoa que comanda o grupo, certo? Então aqui, olhando também LLX, vejo possibilidade de chegar aqui na casa dos 5,40. Tá? Eu vejo aqui essa estrutura aqui podendo chegar aqui a 5,40. É uma bela de uma rentabilidade ainda que se pode ter no ativo. Tá? Depois continuando, Gafisa, um ativo que estava bem machucado, bem atirado. Tá? Estamos olhando aqui uma estrutura bem pequena de Gafisa, certo? Uma estrutura bem pequena mesmo de Gafisa. E essa estrutura aqui de Gafisa, ela me possibilita ainda a movimentação do ativo aqui para casa dos R$ 6. Agora já está 5,24, mas ainda tem uma rentabilidade interessante aqui até a casa dos R$ 6, certo? Nosso W estava aqui, o X, A, B, C. Teve uma pausa, teve uma confusão aqui nesses últimos 2 dias, mas já está começando a pegar força novamente. Tá? Outro ativo que está estava na lista, o GX já foi. Quer dizer, foi não, está indo ainda.
Ele encontrou a primeira resistência, mas se vier a romper, essa região, a próxima parada é aqui os 19,50. Tá? A próxima parada aqui de OGX, se romper essa região, ainda não conseguiu romper, né? Mas também não fez nenhum ponto B para acreditar que é ajuste. De qualquer forma, ia ser ajuste para depois continuar a movimentação, porque esse nível aqui ele é um fechamento de uma estrutura ABCD, tá? Mas esse ABCD aqui é como se fosse... Ele não é um ABCD que tem força total, vamos assim dizer, porque não começa aqui de baixo, tá? Ele começa no meio do caminho. Então é um ABCD um pouco mais fraco. Tá? Então a tendência é que se por um acaso faça algum ajuste, alguma correção, é para vir ainda buscar os 19,50. Tá? Então tem ainda espaço para ir, quem sabe, até 19,50 ainda OGX. Certo? Continuar aqui OGX. Gol 4. Gol 4 é um ativo que vamos estudar aqui. Ó, ele tinha feito um W de correção. Certo? O ativo tinha feito um W de correção. Ó. Leva a crer que nós estamos aqui fazendo um ponto C, certo? Novo, num W maior. Aqui foi o B. Ó. Aqui foi um A. Aqui em cima também foi um outro X. Um W maior, então a gente está com chance de fazer um ponto C e ter aí novamente uma melhora de gol. Tá? A forma como está se apresentando aqui gol está bem interessante. Tá? Bem interessante. Tá? Vamos para BBAS3. Ela está parando aqui, tá? Eu não sei qual é a posição que se tem em BBAS3, certo? Mas, ó, ela está numa pausa aqui, tem muita possibilidade de ser o ponto D aqui, certo? Em função do contexto como um todo de BBAS3, nós temos ó, um X1, um A1, tá? Possivelmente vai fazer um B1, ainda não fez, tá? Um C1 e um D1. Ou seja, uma pausa aqui de BBAS3 e depois continuar a movimentação. Tem que entender o seguinte, nós estamos num período de pausa. Tá? Desculpa, nós tendemos a entrar num período de pausa. Não nós tendemos a entrar logo num período de pausa. Mas depois tem uma super oportunidade pela frente. Tá? Então tem que fazer a avaliação. Olha, se eu for buscar a venda, tá? E o mercado resolver continuar a movimentação, a minha ameaça é muito maior do que a oportunidade. Tá? A minha ameaça em entrar vendido agora acaba sendo muito maior do que a minha oportunidade de ganho. Certo? Em função do quê? Em função da leitura das estruturas que foram formadas antes. E também em função das zonas de menor resistência que acabam tendo, tá? As zonas de menor resistência que o mercado está tendo, ainda que jogam o mercado para um fluxo mais acima. Daqui a pouco algumas pessoas não entendem, é a questão tempo, né? Quando? Quando vai começar a voltar a ter aquela situação, aquela sensação de crise? Porque ficou muito confortável nos últimos anos ter apostado, né, para baixo. Para baixo. Ficou confortável. Depois de 2009 ali, querendo ou não, o mercado ia se arrastando e quem negociava na venda acabou tendo resultados bons. Então, ficou confortável, se entrou numa zona de conforto, o fato de vender. Certo? Então, como não se aproveitou desse mês de janeiro, como não se viu a movimentação de alta que se tinha, claro, se tem um choque interno, se tem uma angústia muito forte internamente, poxa, como é que eu não pude aproveitar todo esse ganho? Tem coisa errada. Se subiu tudo isso, agora vai cair também, porque as coisas estão ruins. Não estou dizendo isso, estou brincando. Né? Então, estou como se fosse um diálogo interno. Talvez eu seja um péssimo ator, por isso que eu sou trader.
né, porque eu sou muito ruim ator interpretando, mas estava tentando fazer uma interpretação aqui. Talvez assim o diálogo interno seja muito forte. Poxa, não, tá errado. Como é que o BS3 subiu tanto assim? Não, tá errado. Né? Ou estava vendido, está com bom lucro e agora o mercado está voltando e não quer desfazer da posição que estava vendido e está vendo o lucro ir embora. Então tem várias possibilidades que podem estar acontecendo com diversos investidores. Não estou dizendo que o mercado não tende a cair depois. Não, estou dizendo simplesmente a leitura do fluxo e o que isso gera internamente nas pessoas, nos traders. As pessoas, se a gente não está bem preparado, se a gente só está olhando o mercado e querendo achar só uma resposta no mercado e não olhar para si, pode ter certeza, em algum momento vai se ter aí uma falha, tá? E vai se gerar muitas emoções, muitas angústias. Então, daqui a pouco é interessante. Né? Ontem também falamos lá no treinamento de introdução à geometria comportamental. Um dos pilares é ter uma clareza a respeito da realidade. Não a realidade do mercado, mas a sua própria realidade. Certo? A sua própria realidade. Nós até podemos negociar em grupo, mas as minhas observações, tá, elas estão relacionadas ao que eu acredito. E o que eu acredito muitas vezes está relacionado com aquilo que eu estou vivenciando, aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu acredito como que é certo, que é errado. Então, às vezes tem um choque muito grande, muito interno, né? E as pessoas que conseguem ser mais calmas, mais tranquilas, tendem a ter um resultado mais consistente. Tá? Eu vejo que para virar trader, nós temos que tentar buscar resultados consistentes. Né? Nem tentar, vamos dizer, nós temos que ter resultados consistentes. Se tiver resultados esporádicos, é muito difícil se manter na profissão de trader. Tá? É muito difícil. Precisa buscar resultados consistentes, crenças, leituras de mercado que estejam relacionados também com as suas crenças. Está acreditando que o mercado é de alta, mas está vendo que o mercado está caindo, é sinal que alguma coisa está errada. Se está acreditando que o mercado é de baixo e o mercado está subindo, também tem alguma coisa errada. Quem somos nós para dizer, não, até lá aqui o mercado vai parar? Não, eu posso ver se aqui o mercado parou, se aqui o mercado vai apresentar força para inverter, e aí sim ele vai me dar uma chance de vender. E aí eu vou vender. Mas observando o que o mercado está me mostrando, e não dizendo para ele, daqui tu não vai mais. Não. Toda vez que eu faço isso, eu assumo um compromisso muito forte comigo. E se aquilo ali começa a não dar certo, aquilo gera uma frustração muito grande. E talvez eu não consiga nem aceitar mais o que realmente está acontecendo com o mercado. Tá? Então, pessoal, para continuar aqui os outros pedidos, né? O pessoal pedindo aqui EUK4. Ó, EUK4. Se a posição é comprada, tá? A única coisa que pode, que pode vir a incomodar, certo? É esse Wzinho aqui menor. Ó. Vai dar uma pausa em algum momento no mercado, mas ele tende a vir 7,96, tá? Se por acaso essa pausa acontecer e vier a fechar um ABCD, aqui possivelmente vai ser um ponto de venda. Caso contrário, tem chance de ir até 8,78, 8,80, certo? Até 8,80. Tem chance de ir até essa região aqui ainda, certo? Por enquanto está aberto e o mercado está indo trabalhar, certo? Se cair oportunidade, sinal que isso aqui foi um grande B. E o mercado está vindo fazer um Czão novo. Tá? E aí esses números aqui vão tudo sumir e nós vamos ver o mercado lá em cima, quem sabe, numa outra região. Tá? Então também tem que ter uma clareza muito grande a respeito de ameaças,
e oportunidades, certo? Depois, pessoal, lupa 3. Da onde surgiu esse Fibonacci? Lupa 3. Vamos centrar força aí no papel. Tá? 6,93. Tá? E depois, quem sabe, vamos ver se ele faz uma pausa, abre espaço, pode ir, quem sabe, até os 9,87, 9,90. Certo? Tem chance de ir até essa região ainda assim. Tá? 6,83 possivelmente pode vir a marcar um novo Bzão. E aí o mercado vir fazer um novo C, para depois, quem sabe, ir buscar um movimento mais acima. Tá? Mas se isso não acontecer, as resistências são 6,83 e 9,87. Tá? Então, se superar a barreira do 6,93, perdão, né, vai ter aí uma movimentação muito forte, muito rápida aí em Lupa Tech. Tá? Vamos ver aqui. BGI H12. Tem que olhar o BGI Fut. Vamos ver se tem cotação aqui nessa plataforma. Não, não tem cotação nessa plataforma aqui do boi. Vou ficar devendo o boi. Certo? IBRKM5. Ué, onde surgiu também esse Fibonacci aqui? Pronto. BRKM5, pessoal. A primeira pausa vai ser nos 17. Depois eu vejo que pode ir até, quem sabe, 23,70. Tem espaço para ir até 23,70. Tá? Tem estrutura para isso. Vamos ver. Vamos ver se isso vai ser possível. Ok? Pessoal, então, para terminarmos aqui nosso grupo de estudos, quem ainda não curtiu nossa página lá no Facebook, procura lá Geometria Comportamental. Ao curtir a página, nós vamos colocar lá depois num outro grupo que nós temos dentro do Facebook, tá? Para a turma que curte a página. Quem quiser se aprofundar na geometria comportamental, nós vamos ter treinamento, vai ser ministrado, eu vou ministrar um treinamento em fevereiro, certo? 13, 14 e 15, depois nós vamos ter uma semana de treinamento presencial. Tá? Então, para trabalhar questões emocionais, para conversar, aprofundar bastante em todos os assuntos, tirar as dúvidas. Tá? Então, o pessoal vai poder, quem fizer o treinamento 13, 14 e 15, depois vai ter durante uma semana a possibilidade de acompanhar. Quem não conseguir acompanhar durante a semana, vai poder, depois a gente marca algum outro horário. Tá? O treinamento vai ocorrer de noite. Essa mesma ferramenta que nós utilizamos para o webinar, nós utilizamos, só que os microfones ficam todos abertos, então nós interagimos por áudio tanto daqui para aí quanto daí para cá, certo? Então todo mundo tem condições de falar, interagir, perguntar,
e até mesmo utilizar o meu teclado e meu mouse para me mostrar algo. O que vai ser passado no treinamento? Tudo sobre a geometria comportamental. Tudo. Quer entender o que vai ser, o que é o tudo? Só entrar no site www.geometriacomportamental.com.br e na parte de metodologia, ali tem uma explicação sobre o que tem dentro da geometria comportamental. Ok? Então, agradeço mais uma vez a presença de todos. Espero que tenham gostado. O webinar está sendo gravado, logo logo está indo para o nosso canal novo no YouTube, certo? Antes estava sendo colocado no Vimeo, agora vai ser colocado no YouTube. E logo todo mundo vai ter acesso para rever e estudar um pouquinho mais, tá ok? Muito obrigado então pela presença de todos. Um abraço, boa semana, bons negócios e até semana que vem. Valeu!